Seja muito bem-vindo, já estamos na quinta-feira, 14 de julho, e como nós prometemos ontem, hoje nós vamos continuar falando sobre as provações, e hoje, provação pelo fogo. A história da lição, Escola Sabatina, começa contando a história do Alex, mas antes de contar essa historinha, quero apresentar mais uma vez nosso amigo Marcelo, que já está virando rotina também às quintas-feiras, estar junto com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Obrigado, Felipe, você que nos acompanha da sua casa, você possa receber esse comentário aí que possa ser edificante para a sua vida, para o seu ministério, para a sua caminhada com Jesus. Deus te abençoe. Amém. Vamos lá então. Eu vou mais ou menos resumir assim a historinha. Havia um jovem que nós vamos chamar de Alex aqui. Ele tinha saído de uma juventude muito problemática. Ele acabou se envolvendo com drogas, com violência e também uma experiência triste na prisão. Mas então, através da bondade de um membro da igreja, o qual ele havia roubado anteriormente, ele aprendeu sobre esse Deus e entregou o coração a Jesus. Embora ele tivesse muitos problemas, muitas lutas, e que permaneceram, durante a vida dele, Alex era uma pessoa nova em Jesus, ele se transformou. Ele amava Deus e procurava expressar esse amor a outras pessoas. E também obedecia os seus mandamentos. Assim como diz em 1 João 5, versículos 1 e 2, que daqui a pouquinho a gente vai ler. Em dado momento, então, ele sentia que ele queria algo a mais. Ele queria demonstrar esse amor de Jesus a outras pessoas e queria se tornar um pastor. Na faculdade, então, as coisas foram bem no início, mas depois começou tudo a dar errado. Parecia que a vida dele começou a desmoronar, Primeiro começou a questão financeira para pagar aquela faculdade. Um amigo próximo dele se voltou contra ele e falando várias acusações falsas, e tudo aquilo estava prejudicando a reputação dele. Em seguida também ele acabou adoecendo, não conseguia também se recuperar. Ninguém então sabia o que ele tinha, e isso impactou ele nos estudos, de modo que ele temeu abandonar tudo, tanto a fé quanto a faculdade também. Além disso, ele sofria tentações com drogas, porque aquela comunidade era disponível, tinha naquela comunidade esse tipo de tentação, e ele acabou cedendo a essa tentação e voltou a utilizar drogas. Alex não conseguia entender por que isso estava acontecendo, especialmente porque tinha certeza que o Senhor o havia conduzido àquela faculdade. Mas será que Alex estava enganado a esse respeito? Caso ele estivesse, toda a sua experiência com Deus tinha sido um enorme erro, porque ele estava tudo certinho no caminho, e daqui a pouco começou a decair a sua vida, tudo começou a dar errado. Será que até os elementos mais básicos de sua fé estavam sendo postos em dúvida? Será que todo aquele castelo, vamos dizer, que ele construiu, está sendo desmoronado e Deus permitiu aquilo? A pergunta 9, e a única pergunta do tema de hoje, diz assim: imagine que em meio a essa crise, Alex fosse até você e pedisse conselho. O que você lhe diria? Que experiências você teria para poder ajudá-lo? E que versos bíblicos você usaria? Nós temos alguns textos aqui, você pode ler em casa, depois vamos passar aqui certinho, embaixo vai aparecer para você os textos, enquanto o Marcelo vai respondendo a essa pergunta, na opinião dele. Isso é a opinião dele com base bíblica, e também a sua também, você pode gravar um vídeo também, mandar para a gente, pode comentar aí embaixo também nos comentários, o que você falaria para o Alex, que conselho você daria para ajudar ele. Marcelo? Felipe, é interessante essa história que você acabou de citar, que você percebe a atitude do irmão, que não cita o nome dele, mas foi uma atitude louvável, de mesmo ele estando em prejuízo, ele demonstrou o maior amor, por meio daquele que trouxe prejuízo a ele, que no caso era o Alex, ou seja, a demonstração de amor comoveu o coração do Alex, a ponto dele receber o seu primeiro chamado. E o seu primeiro chamado foi o chamado da salvação. Foi o chamado da salvação. E na sequência, logo após o chamado da salvação, ele sentiu o chamado ministerial, que foi onde ele ingressou na universidade, sendo agora um estudante de teologia, e aprendendo para que ele viesse exercer a sua emuná, A emuná, o sentido de emuná no hebraico
é o exercício da prática na fé. Ou seja, ele estava exercendo a sua emuná. Porém, à medida que ele estava desenvolvendo os seus dias de faculdade, de ensino, de aprendizagem, algumas coisas começaram a entrar em desordem. E isso é preocupante, né? Porque foi gradativo e diminuindo cada dia mais, baixando, a ponto de até um amigo dele denigrir a imagem dele, aonde isso marcou negativamente a sua vida, o seu caráter, a sua pessoa, e ainda mais essa questão aí do envolvimento na comunidade onde ele morava. Ele não resistiu e veio cair em tentação. É interessante que eu tenho um texto bíblico, dentro desse contexto, que está em Salmo, é importante frisar, Salmo 130, verso 1, que diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ou seja, Alex, ele tomou algumas decisões coerentes e certas. Porém, na sequência, na hora que ele percebeu que as coisas estavam dando erradas, ele não teve estrutura suficiente e pessoas para que talvez o ajudassem no momento mais difícil. Ao invés de ajuda, ele teve o contrário disso. E é importante a gente frisar que muitas vezes nos encontramos em situações negativas, onde nós precisamos de uma palavra de apoio, de ajuda moral, de incentivo e de fortalecimento. Eu posso me colocar como exemplo de uma vida parecida com a do Alex. Eu tive uma vida parecida com a do Alex, Felipe, né, com relação ao uso de drogas, consumo de bebidas e tudo aquilo que denigria negativamente a minha imagem. Porém, quando eu encontrei um amigo verdadeiro, uma pessoa que realmente tinha a disposição de me ajudar, ele me levou mais perto de Cristo. E ao me levar mais perto de Cristo, eu pude compreender o amor de Cristo. E ao perceber o amor de Cristo, me abracei, segurei e clamei a todo instante, a todo momento, pela ajuda dele. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele tem um texto, lá em Romanos, no capítulo de número 8, e no verso de número 18, que diz assim, Felipe: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para ser comparadas com a glória que a nós há de ser revelada. Ou seja, por mais difícil que esteja a sua vida, o seu momento, não desanime, não desista, não se entregue aos pecados deste mundo, mas clame pela presença de Jesus, pois Ele está disposto a te ajudar, e no final você vai cantar o hino da vitória. Amém. Olha que beleza, que maravilha. Eu acho que essa lição de hoje serve, serviu e servirá para muita gente. Acho que muita gente não só no quesito de drogas, mas sim por violência, seja na família, seja enquanto trabalha, em qualquer lugar, tem essa mente de que, será que Deus que permitiu que eu passasse por isso? Por que Deus? Será que foi Ele que me conduziu a isso? Estava tudo bem, tinha cargo na igreja, eu fazia muitas coisas, agora onde eu estou, né? Então, acho que muita gente já passou por isso, você já deve ter passado com certeza. A história do Marcelo não é diferente a de muita gente, como assim a minha história também. Então, esses versos que ajudaram a ele a aparecer aqui, a aconselhá-lo, e enquanto apareceu na tela aí, foram Jeremias 29:13, você pode voltar o vídeo, vai aparecer na sua tela, Romanos 8:18 e 28, nós lemos aqui também, 2 Coríntios 12, versículo 9, e Hebreus 13, versículo 5, são esses versos que nós falamos aqui, foi aparecendo enquanto o Marcelo foi falando, e ele quer encerrar com uma citação, né? Nós temos um texto da Ciência do Bom Viver, na página 479, Felipe,
que eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês. Vai aparecer na sua tela aí embaixo, já está aparecendo? Pode. Assim que você leia e entenda o propósito de Deus, que ele diz assim, esse texto: Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Ciência do Bom Viver, página 479. Que Deus possa te abençoar, que você possa compreender no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua vida ministerial, no teu chamado, na pregação, no louvor, enfim, onde você estiver passando uma dificuldade, não desanime, se apegue em Cristo e veja que com Ele é muito melhor do que estar sem Ele. Amém. E assim nós terminamos mais um dia. Amanhã nós temos o resumão da semana com o trio aqui na frente. Eu estarei nos bastidores, mas estará aqui o o Reginaldo, o Leone e o Marcelo mais uma vez, para nós resumirmos aí sobre todas essas coisas que falamos durante a semana. Esperamos você amanhã. Até mais, que Deus possa te abençoar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.